Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Hoje o Comprecar TV trazendo para vocês mais um super comparativo, aqueles que você só encontra aqui no nosso canal. E para isso, vamos promover uma verdadeira batalha entre samurais. E trouxemos para vocês dois excelentes representantes do segmento de carros executivos de luxo. Olha só, Toyota Camry, que está em sua 8ª geração, vem equipado aí com motor V6 3.5 litros com um câmbio automático de 8 marchas. E para confrontá-lo, o principal concorrente dele, o Honda Accord, também modelo recente aí no mercado brasileiro, que está em sua 10ª geração. Honda Accord, por sua vez, tem um motor 4 cilindros turbo 2.0 litros e uma exclusivíssima transmissão automática de 10 marchas. Mas nesse vídeo vamos ter mais uma surpresa, além desse super comparativo que vocês vão ver aqui com a gente. Mas antes da gente falar das surpresas, temos que colocar aqui algumas coisas interessantes que envolvem os dois modelos. Sabemos que são concorrentes históricos e toda vez que a Toyota faz alguma coisa, a Honda tenta superar. E quando a Honda supera, a Toyota tenta fazer outra coisa para superar. Dessa forma, temos competidores ferrenhos e históricos. Agora, existem curiosidades. Se a gente pegar, por exemplo, o tamanho desses dois carros, entre eixos, comprimento, largura e altura, as medidas são praticamente as mesmas. E se a gente olhar, por exemplo, medida de pneu, os dois carros têm exatamente a mesma medida de pneu, o índice de carga e o índice de velocidade. Como vocês podem ver, existem semelhanças. Mas aqui nesse vídeo, a gente vai ver que tem muitas diferenças entre os dois modelos. Vamos conhecer um pouco da receita dos motores de cada um dos modelos, começando aqui pelo Toyota Camry. Ele vem equipado com o motor V6 3.5 litros. Esse motor tem sistema de aspiração natural. O sistema de injeção é direto. Só que aqui nós temos algumas peculiaridades. Obviamente, os dois comandos, tanto de admissão quanto de exaustão, vêm com o sistema VVTi, que a gente já viu em outros carros da Toyota. Só que aqui nós temos uma curiosidade. Esse motor opera no ciclo Otto, que é o ciclo normal de todos os carros. Porém, ele pode mudar do Otto para o Atkinson. Esse ciclo Atkinson é muito visto, por exemplo, em carros híbridos, como por exemplo o Prius e até mesmo o CT200H, que são modelos aí que a gente já conhece da Toyota, inclusive com essa tecnologia elétrica. Detalhe, essa tecnologia elétrica em breve deve ser utilizada nesse carro, provavelmente quando ele mudar de geração, uma vez que todos os carros da Lexus no Brasil hoje já são híbridos e a Toyota está indo nesse caminho. Isso aconteceu com o RAV4 recentemente apresentado e o futuro Toyota Corolla, que também será híbrido. Mas voltando aqui à motorização. Então ele tem dois ciclos, o Otto e o Atkinson. Esse ciclo Atkinson, ele é feito a partir do comando de admissão, que ele pode manter a válvula de admissão um pouco mais tempo aberta quando o cilindro está subindo. Dessa forma, o motor que é 3.5, como ele fica mais tempo com a válvula aberta e só fecha depois que o cilindro já subiu um pouco, é como se o motor fosse um motor menor. Em vez dele ser um 3.5, por exemplo, um 3.3, um 3.2 ou até mesmo um 3.0. E isso ajuda a economizar combustível. Agora, essa alternância de Otto para Atkinson só ocorre quando o carro está numa velocidade constante. Por exemplo, está lá na estrada, 100 km por hora, sem carga no acelerador, sem o carro estar subindo, ele faz essa alteração para o ciclo Atkinson. Você não sabe quando ele faz isso, mas isso ajuda bastante a economizar combustível. Junto com esse motor, a gente tem uma transmissão automática de 8 marchas. Na geração anterior do Camry, eram apenas 6 marchas. Isso também é outro recurso que ajuda aí a economizar combustível. A potência máxima aqui é de 310 cavalos, o que é um número muito bom. O torque também é expressivo, são 37,7 kgfm. Tudo isso garante certamente uma boa aceleração aí ao Toyota Camry. No Honda Accord, a solução é bastante diferente. Na geração anterior dele, ele vinha equipado aí com motor V6, mas dentro desse conceito de downsizing, a Honda optou por utilizar um motor 2.0 turbo. Inclusive, esse aqui é o mesmo motor do Civic Type R, que é vamos dizer assim, o esportivo da Honda. Esse motor aqui, ele tem coisas interessantes também.
Começando pelo fato dele juntar simultaneamente o sistema VTEC com o sistema VTC. O sistema VTEC, para quem não sabe, é um sistema que a Honda desenvolveu, onde a abertura da válvula pode ser diferente. Então, em situações de baixa carga, a válvula abre menos, ela dá menos passagem de ar e combustível. Quando você precisa de mais carga, a válvula abre mais, permitindo mais entrada de ar e combustível. Outro detalhe, o sistema do comando variável, ele também faz a variação do comando justamente para avançar e retroceder aí as aberturas das válvulas de admissão e exaustão, justamente para poder, digamos assim, permitir mais ar e combustível em situações de carga e menos ar e combustível em situações de baixa carga. Esse motor aqui, pessoal, está associado a uma transmissão automática de 10 marchas. Detalhe muito interessante. A primeira vez no mundo onde foi aplicada uma transmissão automática de 10 marchas num carro de tração dianteira foi nesse aqui. Existem outros de 10 marchas, mas eles são tração traseira. Então aqui foi o primeiro de tração dianteira. E com mais marchas, obviamente, você consegue ter relações melhores para economizar combustível. Dessa forma, a solução aqui para economizar combustível é um motor de cilindrada menor, um 2.0, obviamente com uma série de tecnologias para otimizar a queima do combustível. A potência máxima aqui do Honda Accord é de 256 cavalos, nitidamente menor que a do Toyota Camry com 310. Mas, curiosamente, o torque máximo aqui é de 37,7 kgfm, exatamente igual ao do Toyota Camry. Porém, aqui nós temos uma pegadinha muito importante. O torque máximo aqui no Honda é obtido já a partir de 1.500 rotações, indo em um gráfico plano a mais de 4.000 rotações. Quando a gente olha no Camry, o torque máximo é obtido a 4.700 rotações por minuto. Então aqui no Honda Accord ele entra muito antes. E não podemos esquecer, esse carro tem 10 marchas, enquanto o Toyota Camry tem apenas 8. Se a gente olhar para a potência, velocidade final, provavelmente nós vamos ter vantagem aqui do Camry. E na aceleração, a nossa aposta é que o Accord vai melhor. Quando a gente olha para a solução de iluminação dos dois modelos, a gente percebe algumas semelhanças. Tanto o Accord quanto o Camry usam sistemas de iluminação Full LED. Ou seja, tudo aqui na frente é LED. Farol alto, farol baixo, o Daytime Running Light, que é aquela luz de posição diurna, luz de lanterna e até mesmo os faróis auxiliares lá embaixo, que são esses faróis de neblina, também utilizam iluminação LED. Agora, existem diferenças na implementação disso. Enquanto aqui no Camry a gente vê uma solução, vamos dizer assim, mais clássica, com o farol usando ali aquele projetor do tipo canhão e os elementos de LED ficam dentro desse canhão, aqui no Accord é diferente. Ele tem vários blocos de LED com refletores individuais e isso dá uma eficiência luminosa um pouco melhor, uma vez que cada LED consegue fazer iluminação de um ponto específico. A mesma coisa acontece no farol auxiliar lá embaixo, são vários blocos de LED. Essa solução do Accord a gente já viu em outros modelos da Honda, como por exemplo o Civic Touring e até mesmo o Civic SI. Mas aqui no ponto da iluminação temos uma diferença importante. O Honda Accord, por exemplo, possui o sistema de farol alto automático. Usando parte dos sistemas de assistência de condução, como a câmera que vai ali na base do espelho retrovisor que filma a pista, ele consegue identificar se existem veículos à sua frente ou até mesmo vindo na contramão. E com essa informação ele pode acionar o farol alto quando não tem ninguém e desligar o farol alto quando pode ofuscar alguns dos motoristas. Outra diferença que a gente nota aqui no Accord é aquele quadradinho bem abaixo da placa do carro. Aquilo, na verdade, é um radar eletromagnético que emite ondas para frente do carro. Esse radar é utilizado para duas coisas: para o controle de cruzeiro adaptativo e até mesmo o alerta de colisão frontal. Sistemas de assistência de condução aqui do Honda Sensing. Esse recurso está indisponível aqui no Toyota Camry. E por fim, a última diferença que a gente observa aqui na frente dos dois carros são os sensores de estacionamento. Enquanto no Honda Accord nós temos a receita tradicional de 4 sensores aqui na frente, no Toyota Camry a gente só tem 2 sensores, um em cada lado do carro. E isso dificulta um pouco em algumas manobras. E quando a gente olha aqui a traseira dos carros, olha o que a gente percebe. Toyota Camry
100% Full LED aqui atrás, tudo é LED. Luz de lanterna, luz de freio, luz de pisca e luz de ré. Já quando a gente vem no Accord, somente luz de freio e lanterna utilizam LED. Luz de pisca e luz de ré usam iluminação incandescente convencional. Agora, a situação se inverte quando o assunto é sensores de estacionamento. No Honda Accord nós temos 4 sensores de estacionamento, além da câmera de ré. Isso é muito melhor para você conseguir identificar os obstáculos atrás do carro. Já no Toyota Camry, a gente tem câmera de ré, mas apenas 2 sensores de estacionamento, um em cada extremidade do carro. Assim, objetos que estejam na parte central não serão avisados pelos sensores e você vai ter que prestar atenção na câmera de ré. Quando consideramos as semelhanças entre os dois modelos, certamente o tamanho é um item onde eles são bastante próximos. Começando pelo entre-eixos, olha só como eles são próximos. Vou dar a medida em milímetros. Aqui no Toyota Camry são 2.825 milímetros. Honda Accord, 2.830 milímetros. Se a gente passar isso para a medida mais usual, aqui são 2,82 metros mais 5 milímetros. E aqui são 2,83 metros, menos de 1 centímetro a diferença. No comprimento, a semelhança é assim também. De novo, em milímetros, 4.885 no Camry, 4.889 no Accord. Passando para a medida usual, 4,88 metros com 5 milímetros a mais e aqui 4,88 metros com 9 milímetros, apenas 4 milímetros de diferença. E na altura acontece também o mesmo fato. Toyota Camry, 1.455 milímetros. Honda Accord, 1.450 milímetros. Passando para a medida usual, 1,45 m aqui, 1,45 m aqui. Só que aqui, no Camry, 5 milímetros a mais. Já no peso, a gente consegue notar uma diferença um pouquinho mais expressiva. O Toyota Camry tem 1.645 quilos. O Honda Accord, 1.547 quilos. Quase 100 quilos mais leve. E por que isso? Podemos atribuir isso a coisas como, por exemplo, motor. Aqui é um motor V6 3.0 litros. Aqui é um motor 4 cilindros 2.0 litros. Portanto, aqui temos um motor mais leve. Outra coisa, o projeto do Accord na 10ª geração é mais recente que o do Camry. E isso faz com que a montadora utilize materiais compostos mais leves. E isso interfere, entre outras coisas, na questão de economia de combustível. Quando a gente vem falar de porta-malas, olha o que a gente observa. Toyota Camry tem 593 litros de capacidade. O Honda Accord fica um pouquinho atrás, são 574 litros. Uma diferença de quase 20 litros, mas aqui temos uma observação extremamente importante. O Toyota Camry, mesmo com mais capacidade, usa um pneu de step que é exatamente igual ao pneu de rodagem. Inclusive, ele vem até com a roda de liga leve. Já o Honda Accord usa aquele pneu fininho, que é aquele pneu que altera a dirigibilidade do carro. E nesse ponto, veja, a Toyota conseguiu ter 20 litros a mais usando o pneu integral. E o Honda Accord, 20 litros a menos usando o pneu fino, que não é uma boa solução para o Brasil. Imagine você fazendo aí uma longa viagem, mais de 1.000 quilômetros. Aí o seu carro lá no destino furou o pneu numa cidade de interior. E você precisa substituir um pneu 235/45 raio 18. Imagina a dificuldade. E você tendo que retornar a viagem inteira aí com o step fininho. Sem sombra de dúvida nenhuma, não é aí uma solução muito boa step fininho. Dessa forma, a solução aqui do Toyota Camry é muito melhor. A única vantagem que o Honda Accord tem em relação ao Camry no que diz respeito a porta-malas é a possibilidade de você poder rebater o encosto do banco traseiro para aumentar o espaço do porta-malas. E você pode fazer isso através de alavanquinhas que a gente tem aqui na parte traseira do carro, e isso é feito com bastante facilidade. Isso está indisponível no Camry, afinal de contas, ele tem os bancos traseiros com ajustes elétricos. O espaço traseiro aqui no banco do Accord é realmente bastante interessante, pessoal. São 2,83 no entre-eixos. A gente sabe que um sedã médio aí do mercado brasileiro tem, em média, 2,70. Então, estamos falando de 13 centímetros a mais de espaço. Com o banco dianteiro ajustado aí para pessoas de 1,80 m confortavelmente, olha o espaço que a gente tem aqui para movimentação de joelho, é muito grande. E a movimentação de pés também é bem generosa. O banco é confortável, ele tem aqui uns suportes
laterais que deixam você mais centralizado ao banco. A gente também observa alguns porta-objetos ali na porta, só que aí você consegue colocar, por exemplo, garrafas. Precisa ter tampa, uma vez que ela fica inclinada, e mais um espacinho para você, caso queira colocar ali uma carteira. Temos também aqui um descansa-braço aqui no centro, escamoteável, com mais 2 porta-latas. E a gente também observa a saída de ar-condicionado traseira. Agora, essa saída de ar-condicionado você não tem o controle de temperatura. E faltam algumas coisinhas aqui, como por exemplo, uma tomadinha 12 volts ali, ou uma tomada USB para quem vai aqui atrás poder carregar algumas coisas. Temos aqui a alça de segurança no teto e temos uma luz central aqui que serve caso alguém queira ler. Mas essas luzes, muitas das vezes num carro dessa categoria, elas geralmente são individuais, para o lado esquerdo e direito. Aqui não, aqui é uma luz só. Então o que a gente pode notar aqui no Accord é o seguinte: existe um ótimo espaço, existe um bom conforto, mas certamente faltam mimos e requintes para quem vai aqui atrás. Aqui no banco traseiro do Camry, a coisa é bem diferente do Accord. É impressionante o conforto que a gente tem aqui atrás. O entre-eixos do Camry é apenas 5 milímetros mais curtos do que o do Accord. Uma distância praticamente imperceptível. Então, quando a gente ajusta o banco dianteiro para pessoas de 1,80 m, a gente também vê um espaço bastante bom aqui para os joelhos, inclusive movimentação de pés. Mas quando a gente vai olhar os mimos aqui do Camry, realmente não tem o que comparar com o Accord. Para começar, aqui na porta, a gente já tem aqui uma redinha de redução solar. Você tem isso nas 2 portas. A gente também tem saída de ar-condicionado para quem vai aqui atrás. De diferente, temos mais 2 tomadinhas USBs ali embaixo de 2,1 amperes, que é aquela tomada com a amperagem um pouquinho mais alta para carregar mais rapidamente equipamentos modernos. Também temos porta-objetos na porta, inclusive com espaço ali para você colocar uma garrafinha. Não serve lata porque também vai ali inclinado. Agora, quando a gente vai prestar atenção nos mimos, aí não dá para sequer comparar com a Accord. A iluminação aqui atrás, ela é feita em LED, e aqui sim nós temos luzes individuais para o lado esquerdo e para o lado direito para você poder acionar sem atrapalhar outra pessoa. Também temos um descansa-braço aqui no meio escamoteável, que também tem 2 porta-copos retráteis. Mas o grande diferencial desse carro é que você tem uma espécie de uma tela aqui e um botão para ligar. Quando você liga esse botão, você descobre um monte de coisas legais. Para começar, o encosto traseiro aqui do Camry, você consegue ajustar ele de forma elétrica. Isso é uma coisa que você não vê todo dia nos carros. Então você consegue aqui deixar ele mais ereto e deixar ele mais inclinado. E você tem esse ajuste para os 2 lados, para o esquerdo e para o direito. Você também tem um botão para você abrir e fechar a veneziana traseira. Ele pode ser controlado lá pela frente, mas você também pode controlar ele aqui por trás. E você também tem aqui um display digital para você controlar a saída da temperatura aqui atrás. Então, independente das temperaturas que estão lá na frente do ar-condicionado, você consegue colocar aqui mais quente, menos quente diretamente. E tem mais coisa aqui ainda. Você ainda consegue controlar o sistema de som lá da frente. Então, por exemplo, você estando aqui atrás, você consegue aumentar o volume do rádio e até mesmo abaixar o volume do rádio aqui por trás. E você ainda consegue mudar as fontes, até mesmo para AM, FM, se tiver um pendrive, inclusive a TV digital, você consegue controlar tudo aqui por trás. Então, quando a gente compara o Camry com o Accord, para quem vai aqui no banco traseiro, são 2 mundos. Aqui realmente você tem um carro extremamente confortável, com uma infinidade de recursos, muitos desses que dificilmente a gente consegue ver até mesmo em concorrentes, vamos dizer assim, alemães dessa categoria de carro premium de luxo. Sabemos que carros executivos do segmento luxo são geralmente preferidos por presidentes, diretores gerais e até mesmo personalidades. Justamente por isso, essas pessoas se preocupam muito com a questão da segurança. E muitos desses carros são destinados ao mercado de blindagem. Por conta disso, viemos aqui na Grafeno Blindagens, em São Paulo, blindadora especializada em blindar carros executivos com muita precisão, para a gente colocar junto nesse vídeo informações importantes sobre blindagens,
questões que muitas pessoas têm dúvidas, querem saber como que é. Portanto, o vídeo, além do comparativo, vai explicar muitas coisas importantes sobre esse mercado, que com certeza é muito pertinente para quem compra esse tipo de carro. Para a gente entender justamente essa questão da blindagem, a gente veio aqui na Grafeno. E olha só, o Marcos Tavares, tudo bom, Marcos? Tudo jóia, Jorge. O Marcos é o diretor aqui da Grafeno. O que é a Grafeno? A Grafeno Blindagens, o nome propriamente dito diz, é uma empresa especializada em blindagem veicular, onde nós focamos na qualidade efetiva do produto e também na precisão da blindagem propriamente dito, na coragem perfeita, no acabamento perfeito, e é o que nós colocamos no slogan, protegendo o que mais vale, que é a vida. Falando especificamente desses dois carros aqui, quando a gente vai blindar eles, quanto de peso é acrescentado? Certo. A diferença entre os dois modelos são pouquíssima. Ambos têm uma média de peso muito parecida. Então, para esses dois modelos, com variação de material, em torno de 190 a 210 quilos, dependendo do material que é utilizado na composição de proteção. E quais são os componentes que a gente usa na blindagem de um automóvel? Certo, Jorge. Vidro blindado, placa de aramida e aço balístico. A gente separou, inclusive, aqui esses três componentes. Vamos começar pelo vidro. Esse vidro varia de espessura, Marcos? Sim, varia. As espessuras do vidro blindado é entre 18 e 22 milímetros. De acordo com o fabricante e com a qualidade? Exatamente. Agora, além do vidro, eu estou vendo aqui que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 tipos de manta de aramida. Por quê? Todas elas com a mesma proteção balística. O que diferencia é onde vai ser instalado, em qual parte do veículo vai ser instalado. Veículos com placa de Noril, com chapas de aço ou até mesmo os que são fibras. Então, de acordo com o tipo de carroceria do veículo, a gente vai colocar um tipo ou outro de manta de aramida. São as camadas a mais de aramida. Já vamos ver isso lá no carro, como é que funciona. E aí nós temos aqui o aço balístico. Certo. Para que serve esse aço balístico? Aço balístico, a composição é de fixação das áreas críticas, onde nós detectamos que é uma área crítica, por exemplo, proteção de fechadura, envolto a banda negra do veículo, que nós chamamos de overlap de áreas críticas. São partes de junção. Junção, exatamente. Onde uma bala pode passar. Exatamente. Então aí nesse caso você usa um aço balístico. Pela rigidez. Porque a manta não dá para você colocar ela nessa posição. Pela flexibilidade dela, ela necessita de uma ancoragem que faça uma sobreposição adicional que mantenha a segurança balística. Agora, pessoal, essa peça aqui, em algumas situações, ela pode ser substituída por esta outra, não é isso? Exatamente. Essa é uma nova tecnologia para redução de peso, substituindo o aço balístico. E vocês vão ver como é que isso funciona lá no carro. Marcos, como é que essa manta de aramida é aplicada ali na porta do carro? Certo. Recebemos essas mantas de aramida cortada, modelada e é indexado, colado à porta do veículo. Marcos, e o vidro blindado? Como é que a gente faz na porta do carro? Certo. O vidro blindado é instalado. A proporção de abertura de ângulo é necessária para que ele entre, pois a espessura dele é maior do que o vidro original. Então, essas aberturas são feitas mantendo o máximo de originalidade da peça para resistência. Após instalado, para que a máquina seja auxiliada, nós colocamos um amortecedor a gás, para que o sistema de abertura e fechamento mantenha-se como original, não fazendo nenhuma alteração elétrica. Marcos, e esse aço balístico aqui, para que serve no carro? Certo, Jorge. Esse aço nós usamos em áreas críticas para proteção de disparos recebidos em ângulos. Como, por exemplo, aqui na coluna B, junto com a porta, né? Exatamente. E esse aqui é o tal do overlap, né? Justamente, são as partes críticas que nós denominamos como overlap, a sobreposição das peças, na qual nós temos que manter a segurança balística desses pontos para que o cliente se sinta e tenha total segurança no veículo blindado. E essa peça aqui, que lá no começo a gente falou que poderia substituir o aço, como é que é isso? Certo, exatamente, como você mesmo disse. Podemos substituir o aço por conta de ser uma outra solução para a proteção das áreas críticas. A gente aplica então essa peça pré-moldada diretamente naquelas partes onde você normalmente aplicaria o aço, é isso? Exatamente, Jorge. Com a redução de peso, por conta da tecnologia empregada pela empresa que fabrica. Então você tem duas alternativas, pessoal. Você pode usar o sistema de aço ou essa peça, que é mais leve. Porém, isso aqui vai alterar o preço, não é isso? Sim, com certeza. O projeto altera o valor. Outra coisa, eu estou observando que esse carro também não tem um overlap em aço ali no vidro. Por quê?
Certo, Jorge. Não é necessário o overlap em aço na porta por conta da tecnologia que nós recebemos o vidro. Pela sua fabricação, o aço já é insertado na sua composição. Ou seja, com esse aço insertado, não é necessário fazer o overlap de carroceria, mantendo a originalidade da porta, o aspecto visual, e a segurança ela se mantém por conta da junção com as partes que vai receber a proteção na carroceria. Ou seja, é sempre sobreposições, para que a segurança de qualquer ângulo de entrada do projétil fique na parte para fora, protegendo todos os ocupantes. Pessoal, então assim, você pode variar o material de vidro e esse material aqui também para substituir o aço. Agora, da mesma forma que você reduz peso, você também pode aumentar custo, correto? Com certeza, quanto mais leve, quanto mais tecnologia, com a mesma segurança, você tem um orçamento um pouco mais alto. Aí é questão de pesquisa e avaliar o que ele precisa naquele momento. Bom, pessoal, como vocês viram até agora, essa questão de blindagem é bastante complexa. E para isso, o Comprecar TV, junto com a Grafeno Blindagens, vai estar produzindo uma série de vídeos para explicar para vocês diferenças que existem entre vidros, aplicação de manta de aramida e outras soluções, inclusive manutenção de blindagem. Mas, Marcos, voltando aqui aos dois carros em questão, o Honda Accord e o Toyota Camry. Se um cliente trouxer um desses carros aqui na Grafeno, quanto tempo você leva para fazer a blindagem? Certo, Jorge. O tempo médio para a blindagem desses automóveis são 30 a 35 dias para esse porte de veículo. As blindagens são sempre iguais? Não, tanto é que nós temos dois produtos sendo a mesma resistência balística. Nós temos o produto Grafeno Standard e o produto Grafeno Premium. O que destaca, o que diferencia entre esses dois produtos é a evolução dos materiais a serem empregados, a serem instalados nos veículos, gerando a mesma segurança balística. Veja, a mesma segurança balística. O que diferencia, propriamente dito, é a qualidade, leveza, durabilidade que proporciona um acabamento mais premium. Marcos, e a questão da garantia, como é que funciona? Certo, Jorge. A garantia são divididas em duas partes. Material, que por sua vez é o fabricante, que se responsabiliza por prazos de 3 a 10 anos de garantia. Já no que corresponde à parte de mão de obra, efetivamente, é a Grafeno. Nós temos nos dois produtos, 3 anos de garantia na Grafeno Standard e 5 anos de garantia na Grafeno Premium. As partes que vocês não mexem, como é que funciona? Certo, as partes que não são alteradas, que nós não mexemos, segue o atendimento pelo concessionário. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, tem muitas coisas envolvidas aqui. Mas se vocês quiserem esclarecer dúvidas, qual é o telefone aqui da Grafeno? Certo, o telefone da Grafeno é 011-2308-5805. Em breve, pessoal, nós teremos mais vídeos esclarecendo essas questões de blindagem. Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre a central multimídia do Toyota Camry. Primeira coisa, para você poder usar a central com o carro parado, você tem que dar um toque aqui no botão de partida para colocar o carro em modo acessório e energia central. Nós não estamos com a ignição ligada, estamos apenas no modo acessório. Essa central multimídia, pessoal, é um pouco diferente das outras que a gente vê aí na Toyota. A gente já conhece uma central multimídia que a gente vê aí, por exemplo, no Toyota Corolla, que inclusive é a mesma que nós observamos aí na Toyota Hilux e na SW4. Aí a Toyota tem uma outra central multimídia que está no Yaris. Essa central, inclusive, a gente tem um vídeo completo no canal e ela é bem diferente dessa. E temos essa daqui. Essa daqui se assemelha um pouco àquela que a gente encontra no Corolla, mas não é a mesma, ela é diferente. Então aqui a gente tem alguns recursos de conectividade, como entrada USB ali para pendrive, temos conexão Bluetooth para você poder usar aparelhado com o celular, temos também entrada ali em cima, caso você queira colocar um DVD ou CD, é uma coisa que a gente já não vê mais aí nas centrais, mas essa daqui ainda tem. E ela tem o suporte para integração com o MirrorLink e o Miracast, que nós vamos abordar um pouquinho mais para frente. Aqui na tecla Home da central, aqui ó, a gente está na tela principal dela. Então a gente tem informação aqui do GPS, temos informação aqui do histórico do computador de bordo, que você também consegue fazer aí o acesso pela central multimídia, acompanhar as informações aí de consumo. Temos aqui um menu que é a fonte de áudio que você está usando, que você pode usar inclusive algumas fontes. Quando você clica aqui em fonte, você tem ali a opção AM, FM, USB, Bluetooth, o disco no caso, se você tiver um CD, o Miracast
E quando você vem aqui para o lado, você tem inclusive TV digital aqui do padrão brasileiro. Quando você clica aqui em TV digital, ele entra obviamente na opção de TV. Você tem aí várias opções para você fazer a lista de canais. Só que aqui é exatamente onde nós estamos. Nós estamos numa região um pouco afastada aí da cidade de Sorocaba e da cidade de Itu, 20 quilômetros em média de cada cidade. Então a TV digital aqui ela não tem recepção, mas quando você está dentro da cidade ela tem recepção e você consegue assistir televisão com o carro parado. Se você movimentar o carro, ele vai continuar o áudio da TV, mas ele vai cancelar a imagem da tela. Ainda aqui na opção de fonte, como vocês viram, a gente tem aqui, por exemplo, o USB, que no caso nós temos um pendrive, e aqui você consegue fazer um rápido acesso aí à lista e até mesmo procurar as músicas por canção, gênero, compositores, vídeos. E se você quiser fazer uma procura, você também consegue fazer a procura por pastas. Então ela é relativamente simples de ser utilizada. Agora, pessoal, temos aqui um pequeno problema, porque esse carro aqui ele tem integração MirrorLink e Miracast. O MirrorLink a gente sabe que é uma plataforma Android para fazer integração um pouco obsoleta. Se vocês acessarem lá o site mirrorlink.com, vocês vão perceber que a gama de carros que oferece o MirrorLink é relativamente restrita. A gente vê alguns carros da Volkswagen, alguns carros da PSA, alguns carros da Toyota e mais algumas outras marcas. Mas não é assim muito amplo. E também a opção de celulares que fazem integração com o MirrorLink, porque o MirrorLink tem que ser nativo do celular. Você não consegue instalar o MirrorLink no celular. Também tem uma lista bastante restrita de smartphones. Inclusive, os 3 smartphones que nós testamos, um deles é o Moto One, um celular relativamente novo da Motorola. Ele não funciona com MirrorLink. Testamos mais outros 2, um da Samsung e um da LG, que também não funcionaram com MirrorLink. O Miracast deveria ter funcionado com o celular da Motorola, mas nós estamos tendo algumas dificuldades e nós vamos entrar em contato com a Toyota para entender o que aconteceu que o Miracast não está funcionando. O Miracast seria um espelhamento real da tela do celular na central multimídia, mas a gente não conseguiu fazer funcionar. Outra coisa que a gente tem aqui na central é o mapa de GPS. É um bom mapa, inclusive. Ele é bastante simples de ser utilizado, então você consegue, aqui você tem um botão de zoom in, zoom out, para você conseguir ver ele. A gente percebe que essa central é bem mais rápida do que aquela que é utilizada lá no Corolla, que é um pouco mais lenta. E aqui ela tem alguns recursos interessantes que você consegue fazer algumas mudanças e configurações aqui. Por exemplo, modo de mapa, você pode colocar assim um mapa dual, o que é legal, que você pode colocar visões diferentes do mapa. Você também pode colocar pontos de interesse para que você veja os restaurantes, postos de combustíveis, hotéis, hospitais. De certa forma a gente pode dizer que ela é bastante funcional. Mas nós não temos nessa central, por exemplo, a integração Android Auto e Apple CarPlay. Então, se você quiser usar um sistema de navegação desse, você vai ter que usar ou o MirrorLink, que é um pouco limitado, ou então o Miracast quando o celular funciona. De toda forma, o que a gente pode dizer aqui? Ela é uma central relativamente básica, tem o essencial, tem o GPS embarcado, a gente acha isso legal, porque nem sempre você está numa região com muita facilidade de sinal e às vezes você pode ter problema com os sistemas de navegação online, então o mapa embarcado é bom por causa disso. Tem o essencial para as conectividades e ação, tem ainda a opção de CD e DVD, que é uma coisa que a gente já não está vendo mais nos carros, mas aqui ainda está disponível. E todos os menus têm acesso direto à central, então se você quer ver a função de áudio, você aperta o áudio. Você quer ir para o mapa, você vai aqui na função de mapa. Quer ver o menu dela, menu. Quer fazer os aplicativos, no caso seria via MirrorLink, você tem um botão dedicado. Quer usar o telefone, a gente tem um celular pareado por Bluetooth e você também consegue facilmente acessar ele e ainda tem um botão ali de mudança de faixa. Então ela é relativamente simples de ser utilizada, mas faltam recursos de modernidade que a gente já encontra em outras centrais, principalmente a integração Android Auto e Apple CarPlay. Vamos conhecer aqui os detalhes da central multimídia do Honda Accord. Primeira coisa que a gente tem que entender é que para você poder ligar, elas têm que dar um toquinho aqui no botão de partida para você entrar em modo acessório e a central vai ser energizada. Já de cara,
A central dá essa mensagem aqui de responsabilidade se você quiser alterar o idioma. A gente vê uma tela bastante clara e bem simples de ser utilizada. Lado esquerdo nós temos botões físicos e lado direito também. Um deles é justamente a tecla Home, para você cair nessa opção de tela. Botão Voltar, para você sair de alguma aplicação. Um botão de controle de intensidade de tela, bastante útil. Uma vez quando você está dirigindo à noite, você quer deixar o brilho menos forte para não te atrapalhar, ou durante o dia, brilho mais forte. Você também tem um botão de acesso direto para mudança de faixa. Do lado direito nós temos ali um botão dedicado para o GPS, porque essa central também traz GPS embarcado. E o mapa aqui tem uma velocidade muito boa de processamento. Olha só como você consegue dar zoom in e zoom out com bastante velocidade. E isso a gente não vê sempre em centrais multimídia. Também temos ali um menu complementar, onde você consegue ver, por exemplo, serviços auxiliares, um que é bem interessante ali à frente. Então, conforme você vai no caminho, você aperta ali e ele vai te mostrando o que está no seu trajeto em matéria de serviços e outras coisas, como por exemplo, olha, ó, restaurante, posto de gasolina, caixa eletrônico, área de descanso, que é bem útil quando você não conhece a região onde você está. Você também tem um menu dedicado aqui para o telefone, inclusive nós temos um celular aqui pareado, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. A função de áudio, que é a função de áudio que no caso você está utilizando, e uma função de fonte. Aqui você pode escolher várias fontes. Você tem lá FM, AM, USB 1, USB 2, áudio Bluetooth e smartphone. Detalhe, essa central tem duas entradas USB. Uma que fica aqui embaixo dela no console e uma outra que fica aqui sob o descansa-braço. Só que as duas entradas USB são entradas lógicas e de carregamento. Então você pode colocar pendrive nas duas, pode colocar Android Auto nas duas, você pode conectar o seu iPhone nas duas. Você não tem aquele problema de algumas centrais que tem às vezes uma entrada lógica para fazer comunicação de dados e outra só para carregamento. Aqui as duas são lógicas. E aproveitando, pessoal, a gente trouxe aqui um celular da Motorola, que é o Moto One, um celular bastante moderno, recente no mercado brasileiro, que é justamente para a gente poder demonstrar o Android Auto. E por que a gente pegou esse telefone? Quando você vai usar o Android Auto no carro, muita gente às vezes tem problema de travamento do Android Auto. E esse travamento não tem nada a ver com a central multimídia que você está utilizando. O travamento muitas das vezes acontece porque o seu celular está com baixa capacidade de processamento. Que para o Android Auto funcionar, você tem que ter um celular com uma capacidade de processamento boa para que não aconteça o travamento. E a gente pegou inclusive esse Moto One, porque ele não é dos celulares mais caros, também não é dos mais baratos, mas é um celular que atende muito bem. É um celular que fica aí na faixa de R$ 1.400, R$ 1.300. É um celular com 8 núcleos, é um octa-core, tem 64 GB de armazenamento interno já na memória do equipamento, 4 GB de RAM. Você ainda tem a opção de 2 SIM cards, né? A operadora 1, a operadora 2, e mais a opção de você expandir a memória por micro SD. E além de tudo isso, ele tem algumas coisas legais, tipo chacoalhou o telefone, acende a lanterna, chacoalhou de novo, desliga, balançou o telefone assim, ele já entra em modo câmera, balançou de novo, ele altera a câmera de selfie. Então, como vocês estão vendo, é um aparelho assim, não é caro e é um equipamento muito funcional. E eu vou aproveitar para ligar esse equipamento aqui justamente na porta USB, a gente está usando um cabo na USB 1, e a partir daqui ele já vai ter a função do Android Auto. Vocês viram? Eu conectei aqui e ele ativou muito rapidamente aqui o Android Auto. E aí o Android Auto é aquele que a gente já conhece, né? Vocês estão vendo aqui que ele tem uma velocidade muito boa. Isso é por conta do smartphone e não por causa da central. Então, você consegue alterar aí entre o Waze e o Google Maps. Você também tem aqui os players de áudio. No caso aqui a gente está usando o O-Player, que é o default aí do sistema Android, entre outras coisas. A operação é bastante simples, a central funciona muito bem e o mais importante, Android Auto e Apple CarPlay, além de GPS embarcado e todos os recursos de conectividade que vocês viram aí. Hora da gente dirigir aqui o Acor, mas como sempre as tradicionais considerações. Primeiramente, sistema de chave presencial, que para você dar a partida, você obrigatoriamente precisa pisar no pedal de freio até por uma questão de segurança. Detalhe legal do Acor é que a chave já vem até com uma marcação Driver 1.
Então ele tem duas chaves. E essas chaves são personalizadas de acordo com o motorista. Então você está com a chave driver 1, você deu a partida, ele já ajusta o banco e os espelhos para esse motorista, para o primeiro motorista. A chave 2 vai fazer a mesma coisa, o que é muito legal. Nós não temos um lugar específico assim para você acomodar a chave, mas aqui debaixo do descansa-braço a gente tem uma prática bandejinha que serve muito bem para fazer isso. Já vou destacar aqui o cinto de segurança, que inclusive tem ajuste de altura, que permite aí uma posição confortável. Volante também você pode ajustar em altura e profundidade. O banco do motorista também tem ajuste elétrico, inclusive aqui com duas memórias. Um detalhe legal é que quando você desliga o carro e vai sair, ele faz um afastamento do banco justamente para deixar mais confortável isso. Outras coisas interessantes que a gente tem aqui no Accord também. O câmbio. Diferente de vários carros que a gente usa, que usam uma alavanca, aqui nós não temos alavanca. Nós temos botões para as posições de todas as marchas. Então temos um botão para o parque, um outro botão para acionar a ré, um botão para o drive e um botão para o neutro. Ainda aqui no console, nós também temos o modo econômico de condução e o modo esportivo. Então você tem 3 programações aqui do câmbio. Você também tem o freio de estacionamento com acionamento elétrico e também tem aquela função brake hold, que é muito legal. Quando você para no trânsito com a função brake hold acionada, você pode tirar o pé do acelerador que o carro não escorrega. Então, como a gente consegue ver aqui, essa organização de só ter botões certamente deixa o console aqui mais arrumado. Por falar em arrumado, 2 porta-latas aqui direto no console, mais um outro compartimento que a gente tem aqui, que inclusive tem ali um carregador de celular por indução, que você tem um botãozinho para ligar e desligar ele, mais a tomada 12 volts e mais ali uma porta USB. O ar-condicionado desse carro aqui, pessoal, digital e automático de 2 zonas. Então você pode ter temperaturas diferentes aí para o passageiro e para o motorista. Volante multifuncional, então você tem várias coisas aqui no volante. Vou começar aqui pelo lado direito. Você tem a informação do head-up display, um botãozinho aqui que você, quando aperta ele, você vai mudando as funções que você vê ali projetadas no para-brisa. Você também tem aqui o controle de cruzeiro e mais abaixo você tem os sistemas de assistência desse carro. Então você tem aqui um botão dedicado ao sistema de manutenção de faixa, que mantém o carro na faixa, e o controle de cruzeiro aqui adaptativo, que também você pode usar aqui para o alerta de controle, alerta de colisão frontal do carro, que você pode escolher aqui a distância que ele vai ficar do carro da frente. Lado esquerdo do volante, nós temos aqui também os botões para você poder eventualmente atender e encerrar chamadas quando tem um celular pareado para o Bluetooth, comandos de voz aí para o seu celular ou para a central multimídia, mais botões de áudio para você interagir com a central multimídia do carro. E outra coisa muito legal aqui é que o Accord tem painel metade virtual. Então do lado direito você tem ali o contagiros, o velocímetro tradicional com ponteiros. O lado esquerdo você tem uma tela gráfica que você pode ter o contagiros ou uma série de outras funções que com os botões aqui do volante você consegue acessar: computador de bordo, velocidade média e odômetro. Você também tem funções do áudio, você ainda consegue ver funções do celular quando conectado, funções de navegação quando você programa um destino, as funções do assistente de condução, que é esses botões que ficam aqui do lado direito do volante, a atenção do condutor, se o condutor começar a dirigir de forma errada ele vai te avisar, manutenção do carro, assistente de segurança que mostra o que está ativado ou não nos assistentes de condução, e eventualmente se tiver alguma anomalia com o carro ele vai te colocar ali no menu de advertência. Como vocês podem ver, é muito simples de utilizar isso. De toda forma, o que a gente consegue observar aqui no Accord é um carro bastante moderno, e isso aqui é até uma coisa meio que rara na Honda. A Honda ela é bastante reticente em às vezes colocar tecnologias assim muito avançadas e de ponta, mas não é isso que a gente vê no Accord. O Accord a gente vê realmente um carro bastante, digamos assim, alinhado com produtos como BMW, como Audi, em matéria de avanço tecnológico. Hora do nosso teste urbano aqui com o Honda Accord. Então vamos lá, pessoal. Vou engatar aqui a ré apertando o botão, o que é muito legal. E já posso destacar a câmera de ré que esse carro tem, inclusive com 3 modos de visão, como a gente vê em outros carros da Honda. Você tem esse modo de visão que é mais linear, esse aqui que é uma espécie de grande angular,
E esse aqui que é o modo aproximado, você consegue ver ali o para-choque em relação ao obstáculo, o que é muito bom. O carro vem com direção com assistência elétrica, o que é bastante leve. E olha só, você dá apenas uma volta no volante, praticamente um pouquinho mais de uma volta, para você virar completamente a roda. Isso também é bem legal. A gente também tem as linhas de guia dinâmica, o que ajuda a gente saber exatamente a posição que nós estamos indo fazer a manobra com o carro. Isso realmente é bom, porque você consegue ver por onde o carro vai passar com a linha de guia dinâmica, né? E até mesmo ajustar ali a traseira do carro. Quero destacar também que a gente tem um sensor de estacionamento traseiro, ó. Eu vou me aproximar aqui de uma árvore e olha só, você tem aí a indicação, inclusive visual, na central e o aviso sonoro para avisar que você está se aproximando aí de um obstáculo. Vamos aqui para o nosso teste de tachão. Lembrando que esse carro aqui tem uma roda aro 18. Vamos ver como é que ele se comporta. Primeira coisa, suspensão é bastante consistente, passa numa boa, sem ruído, sem fragilidade. Mas a suspensão é bastante firme. Você percebe que ela não tem um amortecimento, digamos assim, bastante suave. Uma característica aí dos carros da Honda, principalmente do Honda Civic. Quanto ao isolamento acústico, é realmente muito bom aqui dentro. O carro é muito silencioso e a gente não observa ou nota ruídos aqui dentro. Agora vamos para o teste de lombada, mas eu não vou passar a 30 por hora. Eu vou passar em velocidade normal na lombada, porque isso aqui é um carro de, digamos assim, de luxo, é um carro mais baixo, então você realmente precisa de cuidado e eles não são feitos para passarem a 30 por hora numa lombada, porque eles tendem realmente a bater aí o bico. Mas mesmo na lombada, a gente percebe que a suspensão do Accord está ajustada para ser mais esportiva. Então ele é mais firme, ele não tem aquele amortecimento, aquela suavidade que normalmente você encontra em carros desse tipo de categoria. Vamos aqui para o bloco reto agora ver como é que é o isolamento acústico. Continua impecável o isolamento acústico, a gente não tem ruído aqui dentro. O carro é realmente muito silencioso. Isso não só pelo acabamento ou pela qualidade do isolamento, mas também pelo sistema de cancelamento de ruído que esse carro tem, onde ele usa 3 microfones aqui dentro para usar o próprio sistema de som para cancelar ruídos externos do carro. Isso te dá uma sensação bastante gostosa aqui dentro, como se você estivesse numa sala de estar em matéria de silêncio. E você não escuta ruído do chão. Não posso esquecer que esse carro também tem um antissonorizador dentro das rodas, ali nos pneus, para também diminuir qualquer tipo de ruído de rodagem. Agora vamos para a nossa manobra de fim de rua. Eu vou alinhar o carro aqui com a guia do lado direito e vamos fazer aquela manobra de girar totalmente o carro. Mais uma vez, só uma volta de volante para virar todo o volante. E como esperado, carro grande como esse, ele virou menos que 90 graus, até um pouco bem menos que os 90 graus. Vamos apertar aqui o botão de marcha ré, vamos desvirar o volante, lembrando que a gente tem ali a linha de guia, que é muito boa para a gente conseguir enxergar exatamente para onde a gente está indo. Isso é bom porque aí você sabe que você não vai bater, por exemplo, na guia. E terminando aqui a manobra, pessoal, a gente praticamente usou todo o espaço de fim de rua para virar o Accord. Espaço esse que eu posso dizer até maior do que alguns SUVs e caminhonetes grandes que a gente testou. Então, o volante é leve, a câmera ajuda bastante na manobra, mas você vai precisar de bastante espaço para fazer manobras com o Accord. Não é um carro que vai ser fácil de você colocar em locais muito apertados, porque ele precisa realmente de um espaço bastante grande para ser girado, digamos assim, né? Isolamento acústico é sensacional no carro, mas as ressalvas ficam por conta da suspensão, que ela é mais firme. Isso deve ser legal na estrada, principalmente para quem gosta de uma condição mais esportiva, e também da questão de você precisar de bastante espaço para manobrar. Tirando isso, é bastante agradável dirigir aqui o carro. Isolamento acústico sensacional, agrada bastante. Hora de dirigir aqui o Toyota Camry. Já vou começar destacando aqui o cinto de segurança com ajuste de altura. Outro detalhe,
O banco também tem ajustes elétricos, mas aqui nós não temos memória como a gente acontece aí no Honda Accord. Também temos sistema de chave presencial, apertou, pisou no freio para dar partida, basta a chave estar aqui dentro. E a gente também não tem um lugar específico para guardar ela, eu vou usar um compartimento que a gente tem aqui logo à frente da alavanca de câmbio, inclusive com tampa. Diferente aqui, nós temos o volante, que tem ajuste elétrico de altura e profundidade. Inclusive quando você desliga o carro, ele afasta o volante e sobe para você sair, e na hora que você dá a partida ele volta na posição em que ele estava ajustado aí para a direção. Pessoal, a gente precisa destacar a diferença de mundos que existe entre o Accord e o Camry. Só de você sentar aqui, você já vê diferenças gritantes. Enquanto no Accord você tem um carro mais baixo, aqui você tem uma postura mais alta e ereta. No Accord você tem um banco mais duro. Aqui você tem um banco muito mais macio, muito mais anatômico, muito mais gostoso de sentar. E as diferenças continuam. O volante do Accord tem mais modernidade. Aqui a gente observa elementos mais comuns, mais tradicionais. Então a gente observa aqui no volante, lado direito, controle de cruzeiro, um pouquinho abaixo, funções da central multimídia, lado esquerdo, funções para você interagir com o computador de bordo, e um pouco abaixo as funções também para interagir com a central multimídia. Quando a gente fala de computador de bordo, é impressionante como o computador de bordo do Camry é muito mais simples, ele é muito mais básico, mais direto também, né? Então você tem basicamente aqui uma função de economia, depois uma função que integra com as informações do GPS do carro, do áudio, aqui a função do Park Assist para os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, e uma função de configuração do carro. Inclusive por aqui você também consegue abrir e fechar a veneziana do vidro traseiro, que é elétrica, e você consegue fazer isso aqui pelo volante, o que é bastante interessante. Quando a gente fala de porta-objetos, também temos bons porta-objetos. Porta-latas aqui no console, o compartimento à frente da alavanca de câmbio, mais espaço aqui sobre o descansa-braço, alguns espaços na porta, mas a gente vê muito menos, abre aspas, modernidade, fecha aspas. São desenhos mais tradicionais e convencionais quando a gente compara com o do Accord. São funcionais? São, mas não tem aí os mesmos recursos de sofisticação que a gente encontra no Honda Accord. Quando a gente fala também de ar-condicionado, aqui também é diferente. No Accord a gente tem um ar-condicionado bizone. Aqui ele é 3 zonas, então tem temperatura para o motorista, para o passageiro da frente e uma temperatura para quem vai atrás. Diferencial aqui do carro, o sistema Nanoi de ar-condicionado. Ele, segundo informações da Toyota, ele é um sistema que cria alguma ozonização no ar para deixar o ar mais puro e causar menos alergia para pessoas sensíveis a esse tipo de ar-condicionado. Aliás, posso dizer para vocês que o funcionamento desse ar-condicionado ele é muito suave. Realmente ele é diferente dos outros carros. É um pouquinho difícil explicar em palavras, mas quando você liga o ar-condicionado, você vê que a própria progressão que ele usa para começar a ventilar e quando você desliga é diferente e é realmente muito agradável aqui no carro. Central multimídia aqui não é definitivamente tão sofisticada quanto no Accord. E o próprio painel de instrumentos também segue aí uma receita bem mais tradicional. Então a gente consegue ver essas diferenças. Aqui a Toyota parece se preocupar muito mais com aquela parte do conforto direto, né? Aquilo que você encosta, aquilo que você usa no ar-condicionado, o banco que você senta. Mas certamente o carro tem muito menos modernidades do que aquelas que a gente encontra no Honda Accord. Vamos para a nossa manobra aqui de área urbana e condução urbana. Freio de estacionamento elétrico, inclusive temos a função hold aqui que você pode usar como lá no Accord. Inclusive quando você engata a ré, se a rede traseira estiver estendida, ele vai recolher automaticamente a redinha de redução solar. Aqui a gente também tem direção com assistência elétrica, temos a câmera de ré com linha de guia, porém ela não é dinâmica e nós não temos modos diferentes de visão. Esse carro até tem sensor dianteiro e traseiro. Agora um detalhe interessante, tá pessoal? Ele só tem sensor dianteiro e traseiro nas laterais do para-choque. Então se você estiver se aproximando de um obstáculo que esteja precisamente no meio do carro, que é o caso que nós estamos fazendo agora, aqui tem uma árvore atrás do carro,
ele não vai te avisar. Os sensores são só para objetos que estão nas laterais. Aí você tem que ficar prestando atenção aqui na câmera. Não é uma solução muito boa isso. Vamos aqui para nosso teste de tachão. Vamos ver como é que o carro se comporta. Roda aro 18, tá? Mais uma vez, é impressionante a diferença para o Accord. Também temos aqui um bom isolamento acústico, como acontece no Honda Accord. Mas a suspensão é incrivelmente mais macia que a do Accord. Não dá para comparar uma com a outra em matéria de suavidade. Aqui no Camry ela é bem mais gostosa, ela trabalha mais, ela passa muito menos vibração lá de fora aqui para dentro no carro. E o isolamento acústico aqui é tão bom quanto, mesmo sem ter o sistema de cancelamento de ruído. Vamos para a lombada agora. Também não vamos passar na lombada em alta velocidade, de 30 por hora. Afinal de contas, esses carros são mais baixos. Pessoal, pelo que a gente já dirigiu os dois carros, eu vou dizer para vocês, você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com o Camry do que com o Accord em lombadas e valetas. Não é grande a diferença, mas o Camry tem uma tendência a bater e raspar os bicos um pouquinho mais. De toda forma, o rodar dele é muito mais suave. É como se você estivesse dirigindo um carro aí de categoria esportiva e um outro carro de categoria luxo. É muito diferente. Blocreto, silêncio aqui dentro, sensacional, muito bom. E a rodagem do carro é efetivamente mais macia. Então, aqui já fica a primeira observação. Você está procurando por conforto, vai ser o Camry. Você está procurando por um carro com uma dirigibilidade, digamos assim, um pouquinho mais esportiva, vai ser o Accord. E aí não há nem o que discutir um em relação ao outro. Mas o carro realmente é bastante macio e é muito agradável. Agora vamos fazer a nossa manobra de fim de rua aqui para ver justamente como é que o Camry se comporta. Eu vou alinhar o carro aqui com o lado direito da guia. E como a gente sempre faz, vamos parar aqui, vamos virar todo o volante. A gente percebe que a gente vira mais o volante do que o que acontece no Accord. Virando todo o carro. Olha, para nossa surpresa, o Camry virou um pouquinho mais do que o Accord. Temos a câmera de ré, porém sem as linhas de guias dinâmicas. O volante também bastante leve. E assim como aconteceu com o Accord, nós também usamos um espaço bastante grande da rua aí para fazer a manobra. Eu diria que aqui no Camry foi um pouquinho a menos do que o Accord. Não foi muita coisa a menos, pouquinho menos. Mas a gente percebe também que o raio de giro aqui é bem grande. Então, detalhe aqui, você vai ter um carro muito macio, muito gostoso para rodar, suspensão bem adaptada aí para filtrar interferências do piso. O carro também bastante silencioso, só que aqui fica a observação de você ter que tomar um pouquinho mais de cuidado em lombadas e valetas e ter um pouquinho menos de assistência quando você faz essas manobras, uma vez que a câmera aqui não possui as linhas de guias dinâmicas e você tem menos sensores tanto no para-choque dianteiro quanto no para-choque traseiro do Camry. Hora da gente pegar a estrada aqui com o Camry. E já de cara eu vou destacar realmente a rodagem suave que o modelo tem. É impressionante como a Toyota conseguiu fazer um carro muito, muito suave. E a gente também percebe o isolamento acústico impecável aqui do modelo. O carro é bastante silencioso. A gente tem aí uma sensação de bem-estar a bordo muito boa. E já vou aproveitar aqui para fazer a velocidade em função da rotação. A 100 km por hora, o carro, como a gente disse para vocês, ele tem 8 marchas. Então eu vou aproveitar aqui agora o Tiptronic, justamente para colocar ali em S8, para a gente ter certeza que está em 8ª marcha. E olha só, a rotação é bastante baixa, a gente está ali, eu diria alguma coisa ali em torno de 1.300 giros, o que é um giro bastante baixo. Vou aproveitar agora para fazer uma retomada aqui para 120. A gente já percebe ali que o câmbio faz uma redução rápida de marcha. Chegando aqui ao 120, e mais uma vez vou colocar aqui na função do Tiptronic para a gente poder descer para a 8ª marcha.
A 120 por hora, a gente tem uma rotação ali de pouco menos que 2.000 giros. Tudo isso realmente favorece aí a economia de combustível. Como a gente viu, o modelo também é muito bom nesse quesito. Importante destacar que a gente não tem pedal shifts aqui atrás do volante. Mais uma vez, a gente percebe que a Toyota fez um carro muito mais para quem quer ter conforto do que esportividade. Você ainda consegue fazer interação aqui através do câmbio, jogando ele para a esquerda. E se você quiser colocar no modo esporte, basta empurrar uma vez a alavanca para o lado esquerdo e ela já entra no modo esporte. Vamos fazer uma pequena retomada de velocidade aqui, exatamente quando você tem que acessar uma rodovia. E é exatamente isso que a gente está fazendo agora. Vamos lá. 40 por hora, vamos acelerar tudo até 100. Aí, já chegamos a 100 por hora. Como vocês estão vendo, esse motor V6, sem sombra de dúvida, dá um desempenho muito bom para você poder fazer esse tipo de retomada de velocidade, uma viagem em serra, uma ultrapassagem. Dificilmente você vai sentir qualquer falta de potência ou de desempenho. Nesse sentido, o carro vai muito bem. Aproveitar também para destacar que o carro vem aqui com o controle de cruzeiro, né? Então você pode programar uma velocidade aqui no controle de cruzeiro e ele vai manter esta velocidade. Agora, uma coisa interessante aqui, pessoal, é que assim, esse carro não tem o limitador e nem os sistemas de assistência de segurança que a gente vê aí em outros modelos, inclusive no concorrente desse aqui no nosso comparativo. O que a gente vê aqui, existe um menu aqui no computador de bordo que ele coloca assim, Driving Assist. Inclusive a gente está mostrando aqui no painel para vocês. A gente falou com a Toyota e esse menu está aqui porque existe a opção de assistência à condução nesse carro, não no mercado brasileiro. Por isso que esse menu está aqui. Então, está disponível a tecnologia, mas não no mercado brasileiro. Com certeza a Toyota deve trazer essa solução quando ela mexer aqui nesse carro numa próxima geração. Afinal de contas, esse carro aqui já está do meio para o final dessa geração de vida. E o Accord, que é o concorrente dele, mais uma vez acabou de ser aí apresentado mundialmente, justamente por isso que ele está mais atualizado. Agora é hora da gente dirigir aqui o Honda Accord na estrada, mas antes nós vamos demonstrar para vocês a função do Head-Up Display. Do lado direito do volante nós temos um botão para as funções do Head-Up Display, que você pode alterná-las. Essa que você está vendo aqui é a do velocímetro. Apertando uma vez, a gente entra ali na função do controle de cruzeiro adaptativo, que é o ACC, e o LKAS, que é a função de manutenção de faixa. Também temos botões aqui no volante para você interagir com essas funções. Então, quando você aperta aqui, por exemplo, do controle de cruzeiro adaptativo, você pode escolher ali no head-up a distância que você quer do veículo da frente. Também é utilizado para o alerta de colisão frontal. E também temos aqui o Lane Keep, que ele mostra aquelas duas faixinhas ali, mostrando que o sistema está ativo, mas não está funcionando. Quando ele está funcionando, operando a manutenção de faixa, aquelas faixinhas ali do head-up display, elas ficam cheias. Apertando mais uma vez, a gente tem ali a função do GPS. A gente programou aqui um destino hipotético só para vocês verem que ele vai dando as informações do destino ali no head-up para você saber qual é o próximo movimento que você precisa fazer. E por fim, a gente tem ali o conta-giros com a informação da marcha que a gente está. Como vocês estão vendo, esse head-up é bastante completo e muito funcional. Vamos aproveitar agora para fazer o teste do alerta de colisão aqui do Honda Accord. Tem um caminhão à minha frente e eu vou acelerar de forma perigosa em relação a ele. Vamos lá, pessoal. Como vocês podem ver, a gente recebeu o alerta tanto no painel quanto no head-up display. Realmente o dispositivo funciona muito bem. Vou aproveitar aqui agora para testar o alerta de manutenção de faixa. Não só o alerta, mas também como sistema de manutenção de faixa. Para isso, usando o botão aqui no volante, que tem ali os indicativos de faixa, eu vou apertar aqui para ele acionar o LKAS. Ali no head-up display a gente já vê as faixinhas preenchidas. E agora eu vou forçar o carro aqui para sair para o centro da faixa. Olha só. Ele já está dando o alerta, dizendo que eu estou fora de faixa e fazendo a correção. Mais uma vez, eu vou forçar o veículo para dentro da faixa. Vamos ver? E forçando um pouquinho, olha lá.
mais uma vez ali no painel, ele está dando o aviso. E toda vez que você começa a comer a faixa, além do aviso, ele dá uma trepidada no volante para avisar você que você está fazendo tá comendo a faixa, e também faz aí a correção. Tudo isso para que você fique bastante atento à condução e obviamente não deixe o carro aí solto e sozinho. Agora eu vou aproveitar para testar aqui o controle de cruzeiro adaptativo do carro. Como vocês estão vendo a informação ali do lado esquerdo do painel, a gente consegue medir a distância do carro da frente, que está aí a uma média de 50 metros da gente, mais ou menos. Aqui nesse trecho de estrada, a velocidade máxima permitida é de 110. Então o que eu vou fazer? Eu vou programar o controle de cruzeiro para 120 km por hora, justamente para vocês verem que ele não vai atingir a velocidade por conta do carro que vai à minha frente. Então vamos lá. Está programado o controle de cruzeiro ali para 120. O head-up display também está dando essa informação, e agora entrou um caminhão na nossa frente, e como vocês podem ver, ó, ele está reduzindo sozinho a velocidade do Aqua. A gente está aqui numa velocidade agora de 83 km por hora, e eu consigo mudar a distância que eu quero em relação ao carro da frente, também apertando aqui um botãozinho no volante. Então eu tenho 4 níveis de distância. Eu vou programar para a distância mais próxima, e olha só, agora ele está restabelecendo a velocidade. Mais uma vez, o caminhão entrou na minha frente e a gente tem uma velocidade menor. Então dessa forma aqui, você consegue sempre manter a distância segura do veículo da frente em função da velocidade que você programou o veículo. E toda vez que o veículo sai, como aconteceu agora com o caminhão, olha só, ele vai restabelecer a velocidade de 120 km por hora. Além da função do controle de cruzeiro, a gente também tem o sistema de manutenção de faixa. Vamos pegar uma pequena curva agora aqui, ó. Eu vou soltar as mãos no volante e olha só, o carro está fazendo a curva sozinho. Vocês podem ver que ele está levemente fazendo a correção e mantendo o carro dentro da faixa. Agora, ele não faz isso para sempre. Olha lá, acabou de dar o alerta, mãos no volante. E ele faz isso justamente para avisar o motorista que ele não pode deixar o carro trafegando sozinho. Então ele vai fazer um pouco da curva, depois de um tempo que ele vai perceber que você não está interagindo, ele vai te dar o alerta. E aí, com esse sistema do controle de cruzeiro adaptativo mais o sistema de manutenção de faixa, certamente você faz uma viagem muito mais tranquila. Mas pessoal, não é para ficar sem a mão no volante e muito menos para ficar usando o WhatsApp enquanto dirige. Outro recurso interessante que a gente tem aqui é o sistema de Lane Watch. Toda vez que você dá seta, ele liga uma câmera ali do lado direito, no espelho lateral, e mostra a imagem, inclusive com algumas barrinhas ali que mostra a aproximação dos veículos. Esse sistema também pode ser acionado manualmente. Aqui na haste do lado esquerdo do volante, se você apertar o botão, ele vai acionar o Lane Watch independente da seta. E ali com aquelas barrinhas que você tem uma vermelha e mais 2 amarelas. O ideal é que você faça a conversão quando os carros estão ainda nas barras amarelas e evitar fazer a conversão na barra vermelha, porque aí já está numa área de risco. Agora nós estamos fazendo um acesso aqui de rodovia. Vamos aproveitar para fazer justamente uma aceleração para entrar na rodovia. Estou aqui a 30 por hora, a velocidade da rodovia é 110. Então vamos acelerar tudo para ver como é que ele responde. Bom, como vocês estão vendo, chegar a 100 km por hora nesse carro aqui não é difícil. Motor turbo, entregando um torque aí máximo de 37,7 kgf a partir de 1.500 giros. Mais um câmbio automático de 10 marchas que proporciona relações mais curtas nas primeiras marchas, faz com que o carro seja extremamente ágil e mais ágil até mesmo que o Toyota Camry. Dessa forma, a gente tem um modelo aqui muito útil para essas situações de retomada de velocidade e aceleração. Vou aproveitar aqui para fazer a velocidade em função da rotação. A 120 km por hora, olha só, usando o pedal shift aqui atrás do volante, para a gente ter certeza que está em 10ª marcha, a rotação é realmente muito baixa, pessoal. Estamos ali falando de aproximadamente 1.800 giros, o que é uma velocidade, o que é uma rotação bem baixa mesmo. Vou reduzir aqui para 100 km por hora, para a gente ver também como fica a rotação nessa situação. E olha aí, 100 km por hora em 10ª marcha, nós temos menos de 1.500 giros. Com certeza isso ajuda e ajuda muito, tanto a economizar combustível, quanto também diminuir vibrações e ruídos aqui dentro da cabine. Com um câmbio de 10 marchas, a gente percebe aqui que
que o carro tem bastante escolha de marcha para fazer, para sempre manter um bom desempenho, ao mesmo tempo com baixa rotação. Agora nós estamos a 100 km por hora numa pequena subidinha de rodovia. Vocês podem ver ali que ele fez uma redução de marcha. À medida que a gente começa a descer novamente, o que ele vai fazer? Ele vai alongar a marcha justamente para a gente poder ter economia de combustível. Dessa forma assim, com tantas marchas, por exemplo, a 10ª, a 9ª e a 8ª, elas acabam sendo bastante exploradas na estrada. Então você consegue ter ali uma velocidade constante e a mudança da 10ª para a 9ª e para a 8ª, ela é bem suave, eu diria que quase imperceptível. Isso tudo faz com que o carro consiga ser mais econômico e você não perca rendimento, porque toda vez que o carro começar a subir uma rampa, o que ele vai fazer? Ele vai reduzir para a 9ª ou 8ª para manter o desempenho. Começou a descer, ele vai para a 10ª e se você estiver no plano, ele pode usar a 10ª ou a 9ª, sempre mantendo a rotação muito baixa. A gente também tem um botão aqui no câmbio para alterar o carro para o modo Sport. Vocês estão vendo aqui que a gente está no modo normal do carro. No momento que você aperta o modo Sport, olha que legal, ele não só deixa partes do mostrador em vermelho, como ele também muda o desenho ali do conta-giros e ele também coloca ali a pressão do turbo. Então eu vou pisar um pouquinho mais forte, olha só. Você consegue ver ali o manômetro do turbo mostrando quanto que você está usando de pressão. E a hora que você volta para o modo normal, ele usa o conta-giros inteiro. Então a gente tem uma interatividade bem interessante aqui no painel do Honda Accord. É importante destacar que o Honda Accord efetivamente também é um carro confortável. Mas quando a gente compara com o Toyota Camry, são dois mundos completamente diferentes. O rodar do carro na estrada não é tão suave. Você percebe uma suspensão mais dura. E mesmo o Honda Accord tem no sistema de cancelamento de ruído e tem no sistema anti-sonorizador nos pneus, ele não é tão silencioso quanto o Camry. É bastante silencioso quando a gente compara com outros carros, até mesmo carros dessa categoria, mas ele é um pouquinho mais ruidoso do que o Camry nesse quesito. Até porque fica bastante claro o ajuste mais esportivo do carro aqui. E isso é bastante nítido, principalmente quando você senta e dirige o carro. Agora vamos levar os dois modelos aqui para o teste de aceleração. O que a gente quer saber, efetivamente, é qual deles que anda mais. E como a gente pôde conferir, o Honda Accord foi bem melhor na aceleração do que o Toyota Camry. Mais uma vez, a gente provou aí que o que interessa no caso de uma aceleração não é a potência máxima, e sim o torque. E como o Honda Accord entrega o torque antes, tem um câmbio com mais marchas e é mais leve, obviamente ele iria levar vantagem, como foi constatado. Agora é a vez da gente fazer o teste de consumo. Aqui a gente já tem uma suspeita de quem vai ser melhor. De toda forma, vamos conferir como é que vai ser o resultado. E como a gente já esperava, deu aí o Honda Accord como o modelo mais econômico. Nós rodamos aproximadamente 26 km. E o Honda Accord conseguiu fazer 16,6 km por litro na estrada. Um número realmente muito bom. E esse número a gente consegue graças a um motor turbo com injeção direta, sistema VTEC mais o VTC, câmbio de 10 marchas e o carro mais leve. Agora, o Toyota Camry não ficou muito atrás, ele fez 14,6 km por litro, pessoal. E isso num carro com motor V6 aspirado que pesa aí próximo de 1.500 quilos. Agora, como é que esse número é possível? Graças, entre outras coisas, ao ciclo Atkinson. Além do ciclo Otto, essa opção do ciclo Atkinson, que é usado aqui no Camry e inclusive muito usado nos carros híbridos. E assim vamos concluindo mais um super comparativo aqui no canal. Pessoal, os dois modelos aqui são extremamente próximos quando o assunto é tamanho entre eixos, largura, altura e até mesmo posicionamento de preço. Menos que R$2.000 separam esses dois carros que custam mais que 200 mil cada um deles. Porém, aqui vai uma observação extremamente importante. Nós nunca no canal tivemos dois carros de proposta tão diferente concorrendo dentro de um comparativo. E agora vamos às nossas considerações finais. E o primeiro item é justamente a questão da motorização.
Para ser preciso, o powertrain, que é motor mais o sistema de transmissão. E nesse quesito, quando a gente analisa as duas receitas que são bem diferentes, nitidamente o Accord leva vantagem. Na aceleração de 0 a 100, o Accord foi melhor. E no quesito economia, também motor de cilindrada menor, mais marchas no câmbio e até mesmo um carro mais leve. Tudo isso deixou o Accord em vantagem em relação ao Camry. Dirigibilidade. Esse aqui é um ponto bastante complexo dentro desse comparativo. E nesse item não dá para cravar um vencedor. Afinal de contas, as propostas aqui são completamente diferentes. No Honda Accord, nós temos um carro muito mais voltado à esportividade. Para quem gosta de dirigir, gosta de ter um carro na mão, gosta daquela pegada verdadeira de esportividade. Enquanto o Toyota Camry é um carro muito mais macio, muito mais gostoso de ser dirigido. É um carro para quem quer fazer viagens longas, dirigindo de forma suave, aproveitar o momento e quer um carro verdadeiramente confortável. Sendo assim, as propostas são completamente diferentes e depende muito do cliente. Ainda dentro do quesito dirigibilidade, a gente precisa fazer umas aspas aqui importante. O Honda Accord tem o sistema Honda Sense, que trata-se de uma série de sistemas de assistência à condução, como controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal e o sistema de manutenção de faixa. Certamente, isso ajuda o motorista a ficar mais relaxado em longas viagens. Tal tecnologia não está disponível aqui no Camry. Não quer dizer que a Toyota não tem essa tecnologia. A Toyota acabou de anunciar um novo RAV4, inclusive híbrido, que já traz esses sistemas. O que acontece é que o Honda Accord é um carro mais novo e o Camry é um carro que já está em meio que de fim de vida. Então na próxima geração provavelmente ele vai trazer esses sistemas. Mas nesse momento, o que diz respeito ao auxílio de condução, certamente o Honda Accord leva vantagem. Banco traseiro. Com entre-eixos bem parecidos, esperávamos, digamos assim, uma espécie de empate técnico entre os dois carros, mas definitivamente não foi isso que aconteceu. E nesse quesito, o Toyota Camry dá um show sobre o Honda Accord. É verdade que o Honda Accord tem um bom espaço no banco traseiro, muito confortável e até mesmo uma saída de ar-condicionado para quem vai nessa posição. Mas parou por aí. O Toyota Camry trata muito bem quem vai no banco traseiro. Além do espaço e da saída do ar-condicionado, você tem uma série de outras coisas. Para começar, você consegue controlar a temperatura do ar-condicionado através de uma tela digital que tem no descansa-braço. Mais do que isso, você tem duas tomadas USB aqui para carregar os seus aparelhos. E isso é só o começo, porque você ainda consegue controlar o sistema de som do carro quem está indo no banco traseiro, inclusive volume, fonte e outras coisas mais. E se tudo isso não fosse o bastante, o carro ainda tem ajuste da inclinação do banco traseiro e de forma individualizada. Quem vai na esquerda pode ter uma inclinação e quem vai na direita pode ter outra inclinação. E por fim ainda temos iluminação em LED com lâmpadas individuais. Dessa forma fica muito claro que a Toyota fez o Camry pensando em quem vai no banco traseiro. De repente um presidente de uma empresa, um diretor-geral ou alguém que realmente quer curtir a viagem com o motorista. Dessa forma não há o que comparar. O Camry ganha e ganha de lavada do Honda Accord. Porta-malas. Outro ponto bastante sensível para executivos que esperam usar esses veículos em viagens. E nesse caso temos uma pequena vantagem aqui para o Camry, cerca de 20 litros a mais em relação ao Accord. Mas não é isso que vai definir a vitória de um modelo ou de outro. Na nossa opinião, o Camry leva vantagem pois, mesmo com porta-malas maior, ele consegue ter um pneu de estepe exatamente igual ao pneu de rodagem. E o Accord, que tem o pneu fininho, tem um porta-malas menor. Portanto, a nossa escolha aqui fica por conta do Camry. Quando a gente fala de equipamentos, a gente também tem diferenças bem expressivas. Começando aqui pelo Toyota Camry. Os equipamentos que, por assim dizer, são um tanto quanto diferentes do comum. Então aqui a gente tem um sistema de ar-condicionado bem legal, que é o Nanoi, que com um sistema de ozonização dá muito menos alergia às pessoas. Outro ponto legal, as redinhas traseiras de redução solar, inclusive com a traseira elétrica, podendo ser comandada tanto pelo volante do motorista quanto pela parte de trás no painel digital. E a gente também ainda tem outro negócio legal, o volante que tem ajuste de altura e profundidade elétrico. O Honda Accord também tem uma série de equipamentos interessantes. Podemos destacar alguns deles. Farol automático, sistema de head-up display, carregador por indução,
bancos dianteiros ventilados e até mesmo uma central multimídia muito mais prática e fácil de ser utilizada, inclusive com mais conexões. Não podemos esquecer, o teto solar também está disponível aqui. Como vocês viram até aqui, ainda que concorrentes diretos, os dois modelos atingem públicos completamente diferentes. O Toyota Camry certamente será a escolha de quem está preocupado sobretudo com o conforto. Quer um carro macio e, mais importante do que isso, quer conforto no banco traseiro. Então, presidentes de empresas, diretores, outras pessoas famosas que geralmente usam motoristas. Já o Honda Accord é o carro mais indicado para quem gosta de dirigir, não abre mão de performance e quer uma série de tecnologias de ponta. Portanto, são públicos bem diferentes que vão escolher ou o Toyota Camry ou o Honda Accord, ainda que sejam concorrentes diretos. E assim a gente conclui mais um super comparativo aqui do nosso canal. Pessoal, gostou do nosso trabalho? Deixa aí o seu joinha. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal de contas, vocês já sabem onde vocês encontram os melhores comparativos da internet brasileira. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.